Para a gente poder começar um pouquinho essa conversa sobre o Bradesco, vamos olhar um pouco a questão do que os jornais estão falando. Sem dúvida nenhuma, nós tivemos um lucro despencando, só que Americanas não foi o único motivo que fez com que o Bradesco apresentasse esses resultados. Vamos entender aqui que tem mais 3 pelo menos, e até vou fazer um estudo que talvez você não encontre na internet, para saber qual que é a relevância do Bradesco Seguros em relação ao todo o montante. A gente sabe que é um banco, geralmente, né, ou historicamente falando, mais conservador, e que também ele tem uma exposição muito grande a seguros. E isso talvez seja um trunfo deles. Mas vamos lá. Segundo o levantamento de uma empresa, a Trademap, se a gente for comparar trimestre a trimestre, esse foi o menor desde 2006. Sim, antes, né, eles estavam esperando aí pelo mercado algo próximo de 4 bilhões. Só que não foi isso que acabou acontecendo. Bom, quase todo esse período tendo desempenhos melhores e de repente essa queda, será que é algo que é estrutural ou se é algo mais conjuntural? É algo do contexto que está batendo com mais força no banco. Vamos com calma. Outro ponto importante antes de começar aqui, que eu fui dar uma olhadinha nos documentos da CVM, e sim, nós tivemos o pronunciamento técnico CPC 24, né, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, e eles falam sobre o tal evento subsequente. Você tem visto em vários bancos apresentando ou relacionando o termo Americanas, claro, de uma maneira velada, mas passando ali como se fosse um evento subsequente do varejo. Isso tem uma denominação técnica e eles deixam bem claros aqui. A definição é: evento subsequente é o que ocorre entre a data final do período, ou seja, do trimestre ali que a gente estava imaginando, seria até o último dia de dezembro de 2022, até a data em que é autorizada a emissão dessas demonstrações, ou seja, até a data em que vai ser divulgado o balanço do quarto trimestre de 2022. Qual que é o período que fica ali nesse gap? Acaba sendo janeiro, e foi quando aconteceu. Então, sim, está explicado o que é o evento e por que ele tem que ser mostrado. Peraí, na verdade eu não falei ainda o motivo, né? Mas eu já caracterizei um aspecto aí burocrático, né, melhor dizendo, de tudo isso que está acontecendo no nosso varejo. Agora, o motivo de aparecer é o seguinte: reconhecimento e mensuração. Evento subsequente ao período contábil, que se refere à demonstração contábil e que origina ajuste. Ele passa uma série de exemplos em quais contextos esses eventos subsequentes precisam estar inseridos naquele balanço, mesmo que ele não tenha acontecido temporalmente. Se vocês forem ver o vídeo de Santander, que inclusive eu vou deixar aqui para vocês como link no card aqui em cima, eu não tinha ideia do porquê que eles tinham feito isso. E grandes outros analistas que eu acompanho, eu também percebi que nenhum deles estava ciente dessa informação. Mas buscando ali a literatura, quando você tem uma descoberta de fraude ou erros que mostram que as demonstrações estavam incorretas, você tem que reconhecer e você tem que mensurar. Então pronto, já demos esse início aqui do vídeo. Eu espero que vocês consigam ter outras informações também relevantes, como essas daqui. Tá tudo claro, estamos todos falando a mesma língua, vamos direto para Bradesco. De maneira bem geral, porque a gente vai passar por várias vezes nesses números, o lucro líquido corrente foi de 20,7 bi, caiu 21%. Percebam que eles colocam aqui em vários momentos, né, essa consideração se você tirasse o efeito Americanas. Mas como existem regras e elas têm que ser seguidas, eu não vou ficar me limitando a esse tipo de leitura não. Eu quero aquilo que foi oficial, aquilo que foi declarado. Beleza? Bom, a carteira ela teve uma expansão de 10%, maravilha. Margem com cliente, que é uma das principais formas do banco ganhar dinheiro, cresceu de uma maneira robusta. Seguros, eu fiz até um estudo à parte lá no finalzinho do vídeo, mostrando que esse carro aqui, esse braço, melhor dizendo, ele é muito importante para a Bradesco como um todo. Despesas operacionais, embora a setinha esteja para cima, né, significando que subiu, mas subiu menos que a inflação. Então, na verdade, para mim seria uma setinha verde, porque foi muito bom. O PDD expandido mais do que dobrou, né, todo esse caos generalizado causado pela Americanas,
mas o mar também não está muito para peixe, não. Então, a gente tem percebido isso em todos os outros bancos. Mas temos que acompanhar, né, o bom e famoso Banco do Brasil, minha maior posição na carteira, e assim que sair o balanço, nós faremos vídeo. Se você já quiser se inscrever para receber essa notificação, você vai ficar sabendo em primeira mão, é só apertar o botãozinho aqui, ou pelo menos deixar um like para a gente, que já faz uma grande ajuda. E em relação ao índice de Basileia, está caindo gradativamente nos últimos anos, mas ainda em níveis, digamos, saudáveis, tá? Essa questão de saúde financeira, olhando essas métricas específicas, não me preocupa muito não, mas está caindo. Nesse slide ele destrincha um pouquinho mais como é que eles saíram de 26 bilhões em 2021 e chegaram até os 20,6 bilhões de 2022, margem com cliente positiva, mercado foi uma grande porrada, mas uma porrada com força, principalmente pelo aumento ali das taxas, né, a taxa Selic. Quanto maior a taxa Selic for, maior a dificuldade para o banco ganhar margem com o mercado e muitas vezes vai ter um resultado negativo. Salvo engano, no balanço que eu fiz de Itaú, que eu também vou deixar aqui o link para vocês, eles conseguiram uma margem positiva. Santander foi negativa e claramente aqui Bradesco também foi para baixo. PDD pesou muito, seguros, receitas de serviços, que o pessoal ainda fica falando que basta ter um banco digital com nenhuma taxa, com nenhum custo, que todo mundo vai migrar para lá. Aparentemente, ainda os bancões estão ganhando um dinheirinho bom com essas receitas. Despesas operacionais e outros, chegaríamos aí a 23 bilhões de lucro, algo próximo a 11% de queda, totalmente aceitável e tolerável, mas no frigir dos ovos, o que importa realmente é esse número de 20,6. Eu não vou ficar olhando tanto o resultado trimestral, porque eu gosto do quarto trimestre, porque ele mostra o consolidado do ano inteiro, tá bom? Vamos lá, carteira de crédito, né? Um dos corações principais dos bancos. Cresceu bastante em pessoa física, menos em grandes empresas e menos ainda em pequenas e médias empresas. Temos que ficar atentos, porque o crédito da pessoa física geralmente está associado a um maior risco, né, o risco de inadimplência e tudo mais, mas é ali também onde tem uma maior possibilidade de retorno. Então, você sabendo dosar bem essas duas características, risco e potencial retorno, você consegue ter um crescimento saudável. Só que nem sempre a vida ou os balanços eles vão andar em linha reta. A gente vai olhar mais para frente que a inadimplência está batendo com força e tem alguns motivos para isso estar se apresentando agora no país. Mas de maneira consolidada, eu vejo com bons olhos porque ela cresceu 9, quase 10% ali nesse ano de 2022. Ótimo, tem que continuar crescendo mesmo com qualidade. Mas não é muito isso que a gente está vendo. O termo qualidade, nesse caso, por mais que a queda esteja sendo cada vez mais sutil, mas você, como acionista de longo prazo, tem que ficar acompanhando esses movimentos. Afinal, se você investe em Bradesco ou pretende investir em Bradesco, saber um pouquinho de como é que ela ganha dinheiro, né, faz parte da sua essência. Dezembro de 21, percebam aqui que a porcentagem de clientes que tinham uma boa classificação de risco, ou seja, AA até a classificação C, representava 91% de toda a carteira. E a classe mais duvidosa, digamos assim, ou potencialmente duvidosa, melhor dizendo, 6,5%. Vamos passar para o tempo. Chegamos aqui em dezembro de 2022. A melhor carteira, o melhor perfil de cliente tem caído de 91 para 89 e a carteira de pior qualidade está subindo. Agora já está 8,1. Atenção, né? Ainda assim, temos uma grande preponderância de bons créditos sendo fornecidos? Claro, mas é melhor não dar sorte para o azar, não é verdade? Vamos seguir em frente. Inadimplência, que é uma das questões que está batendo bastante em todo o mercado, todo o sistema financeiro nacional. Eu, particularmente aqui, não vou olhar para a média do banco, por dois motivos. Primeiro, porque eles estão expandindo mais em pessoa física, e é ali onde está ali o maior risco, talvez, de acontecer um efeito meio que em cascata. O que acaba acontecendo? Nosso país está passando por uma dificuldade muito grande financeira, social, política, cultural, sanitária, enfim, o negócio não está bom. Né? E você acaba perdendo um pouquinho dessa questão de consumo, de financiamentos, de movimentar a economia, porque a nossa taxa Selic está muito alta. Então, vai dar um arrefecimento, não tem jeito, e as pessoas que já estavam endividadas
tendem a sofrer cada vez mais enquanto os indicadores inflacionários não derem um fôlego. Olha só que importante isso aqui. O total do Bradesco está fechando em 4,3% de inadimplência acima de 90 dias, que é efetivamente aquele número que começa a preocupar a gente. Só que pessoa física já representa 5,5%. Opa, né? Tá fugindo. Passou de 4, 3,5 mais ou menos, aí tem que entender o que está rolando. Agora vamos olhar o histórico também. Lá em dezembro de 2020, aquele ano que foi pavoroso para todo mundo, né? E ainda tem alguns desdobramentos acontecendo. Estava na casa de 3%. E depois não parou de subir. Então, algumas condutas, algumas políticas de crédito, elas precisam de maneira urgente a serem tomadas, atualizadas, para que você consiga frear isso aí. A gente não quer que a inadimplência continue subindo, porque senão cada vez mais o risco é maior. E vamos ver se o banco apresentou essa proposta. Sim, a política de crédito aqui já está apresentando nessas novas safras. Eu não gosto muito do termo safra quando a gente fala de pessoa, mas vocês entendem, né? Está apresentando já uma menor inadimplência. E como é que tem sido uma dessas métricas para ver se a política está funcionando ou não? É a taxa de aprovação. Ela é um filtro. O banco vai emprestar o dinheiro para pessoas, teoricamente, com maior probabilidade de pagar as suas dívidas. Eles colocam aqui uma base 100, eu vou tentar traduzir rapidamente. Suponha que a política antiga, lá em dezembro de 2021, aceitava 100 clientes para que você conseguisse conceder o crédito. Tranquilo? Mudaram ali algumas métricas, alguns filtros, e tivemos uma redução dessas mesmas 100. Hoje, atualmente, em dezembro de 2022, apenas 67% delas teriam crédito liberado. Ou seja, eles estão diminuindo a margem de risco. É claro que diminui a captação para você poder fornecer crédito, mas está mais seguro. E isso tem acontecido em todas as vertentes. Em âmbito total, tem diminuído essa quantidade de novos clientes. Crédito pessoal caiu 26%, veículos 41%, cartão de crédito 34%. Tudo aqui é base 100 naquele mesmo exercício que eu fiz para você, comparando a política antiga e a política atual. Então eu, enquanto acionista, fico feliz com isso. Já era um banco conhecido por ser conservador, agora ele é um banco novamente renovando, né, a sua perspectiva aí de correr menos risco. Bom, vamos ver como que vai se comportar daqui para frente. Mas a gente tem que lidar com aquilo que a gente está vivendo atualmente. Então, provisões para risco de crédito. Lembrando, inadimplência está subindo. Olha como que nós estamos hoje. No quarto TRI de 22, estamos falando de 15 bilhões. Estou colocando aqui Americanas, mas como já conversamos, para mim esse é o número oficial. 15 bilhões praticamente de PDD. Então, parados ali pensando num caos de calote generalizado. Se você for olhar ali no terceiro TRI de 21, ou seja, um pouquinho mais de um ano atrás, né, eles estavam em 3,4. Você saiu de 3,4 e foi para 15. Você aumentou aí pelo menos 4 vezes o seu PDD. Isso chama muito a nossa atenção. Isso está preocupando o banco, então eles estão tomando essa conduta. E qual que é o grande problema disso aqui num primeiro momento? Quando você provisiona, você arrebenta o lucro no curto prazo. Só que, se todo aquele cenário catastrófico ele começar a melhorar, os índices de inadimplência, diminuir, a qualidade do crédito começar a subir cada vez mais, o que vai acontecer? Tudo aquilo que foi provisionado, que entra aqui como prejuízo, vai poder sair lá na frente como lucro. Porque foi provisionado, não aconteceu aquela tragédia, e aí você distribui para os seus acionistas. Esperamos que isso aconteça, né? Índice de cobertura também me chama muita atenção. Na pandemia, eles estavam ali com 955%, algo bem conservador, e hoje estão em 310%. Então, de lá para cá, tem caído bastante, e eu não sei se foi um bom movimento descer com tanta velocidade isso, se expor. É claro que ainda está em nível saudável, tá? Deixar isso bem claro, mas está degringolando muito rápido, né? Vamos acompanhar isso aí com calma, tranquilo? E aqui no gráfico eles mostram um dado interessante, né, para a gente. Se você for comparar o ano de 2021 para 2022, tivemos um aumento da PDD de 114%. Eles não colocaram o dado aqui, mas fazendo uma conta de cabeça, mais ou menos, se tinha ali hoje
Se nós fechamos ali com quase 15 bilhões de provisionamento, então a gente pode falar que no finalzinho de 2021 era algo na casa dos seus 7, 7,3. Na realidade está até aqui, 7,3. Então subiu demais. Historicamente falando, desde 2019 a gente não enxerga nenhum movimento tão brusco assim, mostrando que houve uma pequena derrapada aí nas condutas pelos cabeças da empresa. Essa parte me chama muito a atenção, eu fiquei preocupado, por quê? Qual que é a perspectiva para 2023 em relação ao PDD? Pelo que eles estão falando, que eles estão projetando, o cenário ainda não vai ser muito bom no primeiro, no segundo e talvez até no terceiro trimestre de 2023. O motivo, como é que a gente consegue inferir essa informação? Você tem um PDD ali de 32 bi e eles estão projetando 38. Isso dá algo próximo a 17% de aumento de um ano para o outro. Poxa, é muita coisa. Só que desse total de PDD atual, nós temos que descontar, se você quiser, tá? A sua vontade, você pode desconsiderar o efeito Americanas. Então nós teríamos apenas 27 para esse ano de 2022. Agora, de 27 para 38, chega a dar algo em torno a 40% de PDD de um ano para o outro. Então, acho ainda que nós veremos o Bradesco apanhando um pouco mais. Para quem gosta de olhar para a oportunidade, eu, no meu caso, eu tenho a pretensão de ficar fora de Bradesco, mas se ele continuar sendo penalizado cada vez mais, e se isso acontecer nos próximos trimestres e se tornar uma baita oportunidade, consciente do que está acontecendo, provavelmente eu vou aumentar minha posição. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo dessa minha grande mudança de perspectiva, né, de visão. Pô, não quero mais o banco, agora eu quero o banco. Não é que eu estou mudando de opinião, mas eu acho que é interessante a gente lidar com aquilo que a gente tem. Naquele momento, lá atrás, naqueles vídeos mais antigos em que eu falava que eu não gostaria mais de ter o Bradesco, nós tínhamos um cenário tal que não é o mesmo de hoje. Se você for uma cabeça, se você tiver uma ideia fixa, uma cabeça muito dura, em investimentos, talvez você vai sofrer muito, tá? Faça mudanças, não tem problema, se permita isso, mas tenha sempre consciência, sempre trabalhe com argumentos sólidos, senão também fica algo muito volúvel, né? Senão fica algo muito volátil, né? E aí também pode dar muito errado. Nem 8, nem 80, combinado? Margem financeira aqui chamou bastante atenção, porque é o seguinte, nós tivemos uma margem com o cliente bem interessante, fechamos ali com um crescimento de 22%, gerando para o banco 67 bilhões de reais. Agora a margem com o mercado, meus amigos, nós saímos de valor positivo para prejuízo. Isso aqui bateu com força. Aumentou 116% negativamente falando, dando um prejuízo aí de 1,4 bilhão de reais. Eu vou mostrar mais para frente aqui para vocês uma questão de uma relação com o gráfico, e isso aqui vai ficar bem claro. Mas lembre-se, né, a margem financeira ela é composta pela margem com o cliente e a margem com o mercado. Juros altos, você não vai conseguir ter uma margem com o mercado muito interessante, mas você consegue sim ter com os clientes. A ideia qual que é? Mesmo com cenário de alta ou de baixa, a gente quer que o banco tenha resultados positivos nesse quesito, sempre. E aqui embaixo, a título de curiosidade para vocês, eu coloquei o ano de 2021, só para vocês perceberem. Nós tivemos uma margem com clientes boa, 55, pouco menor que 2022, mas foi positiva, e a margem com o mercado deu ali uma entrada de 8,4 bilhões. E agora, em 2022, uma saída de 1,3. Deu para entender essa dinâmica? Mas olha só graficamente como é que fica a relação. Eu gostei bastante desse gráfico porque ele mostra que ali de mais ou menos 2017 até 2021, a taxa Selic ela caiu praticamente assim em linha reta, né? Tivemos um pequeno tempo ali de estabilização, mas caiu com força. E os resultados de 2017 até mais ou menos 2021, eles estavam positivos. 2021, propriamente dito, não foi tão alto quanto 2020, mas valor positivo. Agora, olha o que acontece quando você movimenta de maneira muito brusca, né? Lembrando que a Selic ela é definida pelo Copom e, portanto, é uma taxa que pode ser manipulada. Olha o impacto nos bancões, né? Machuca. Você sairia de 8,4 e ir para menos 1,3
é complicado. Mas nós sabemos que o nosso país, né, é uma eterna montanha-russa. Eventualmente isso tende a arrefecer, tende a estabilizar e depois a diminuir, e os bancos voltam a ter mais margem com o mercado. Receitas e serviços. Eu queria falar rapidamente sobre isso aqui, porque muita gente ainda acredita naquela narrativa das fintechs 2019, né, Nubank, Banco Inter, outros bancos digitais ou instituições financeiras digitais vão acabar com os bancões. Aparentemente não. Aparentemente não mesmo, até porque eles conseguiram em 2022 35 bilhões de reais com receitas de serviços. É claro que a gente está envolvendo aí outros segmentos, né? Renda de cartão, conta corrente, administração de fundo e tudo mais, tal. Mas são alguns serviços aqui que até algumas fintechs oferecem de graça. Mas você consegue, mas ainda o Bradesco está tirando aí uma grana boa por conta dessa questão. Então, ótimo, né? E está crescendo, maravilha. Principalmente aqui, renda com cartão aumentou 20% num país em crise. Pode ser entendido como algo positivo, porque as pessoas agora elas estão parcelando mais as suas compras, não estão pagando tanto à vista. Então acaba aumentando a renda vinda do cartão, né, de crédito, mas vamos controlar isso aí, né, ficar de olho para ver se não estamos comprando algo ruim lá mais para frente. Despesas operacionais, bem rapidinho aqui, subiu 4,7%, enquanto IPCA e IGPM e os reajustes bancários, eles ficaram na casa de 5,8%, 5,5% e 8% respectivamente. Subiu despesa operacional? Subiu. Subiu menos do que os indicadores? Melhor ainda. Então, estamos satisfeitos. Índice de eficiência operacional, isso também acho que a gente tem que conversar, né? Não tem jeito. 2018, bancão altamente ineficiente. Lembrando que quanto maior, pior. Começou a apresentar bons resultados, bons resultados, bons resultados. E fechamos 2022 com 45,1%. Então, fiquei satisfeito. Gosto de valores cada vez menores e, curiosamente, o melhor índice de eficiência que a gente tem no país até hoje, até o presente momento, é do Banco do Brasil. Quem diria um bancão público sendo mais eficiente do que bancos privados, não é verdade? Mas sigamos em frente. Nesse quesito de seguros, previdência e capitalização, eu vou trazer um estudo para vocês perceberem o quão é importante esse braço. De maneira geral, a gente vai olhar aqui que está tudo subindo, né? O lucro subiu, a questão dos resultados das operações também, os sinistros eles estão bem controlados, com uma sinistralidade na casa de 80%, é bem tolerável, a gente quer sempre o mais baixo possível, né? Mas 80% está naquela média histórica, digamos assim, e questão de prêmios emitidos e tudo mais, está tudo subindo. Ótimo. Mas olha só que bacana. Eu fiz esse estudo especificamente para vocês que acompanham aqui o canal, então, se vocês gostarem do conteúdo, pensem em se inscrever, deixar um like e nesse momento eu vou pedir até para você compartilhar para quem você conhece, porque essa visão de um banco, sabendo que ele tem uma seguradora debaixo dela, é a mesma coisa lá no Banco do Brasil, antes de 2013, salvo engano, quando o BB Seguridade fazia parte do Banco do Brasil também. Então, geralmente esses segmentos, esses setores, eles são altamente rentáveis. Não estou dizendo que vai acontecer, mas seria muito bacana se houvesse ali a emancipação da Bradesco Seguros para a gente poder fazer o investimento assim como a gente pode fazer em BB Seguridade, de uma maneira direcionada, porque os números impressionam, tá? Olha só aqui, eu peguei desde 2016 até 2022 todos os lucros líquidos recorrentes em milhões aqui do banco, tá? Então isso aqui é do Bradesco, como um todo. Ótimo. E aí depois eu fui lá naquele grande documento de mais de 200 páginas falando detalhadamente sobre o balanço trimestral de 2022 do Bradesco também e percebi essa pequena tabela. Nós tínhamos ali de 2015 até 2019 um movimento crescente muito forte em relação a essa receita, a esse lucro, melhor dizendo. 2020, tudo no Brasil e no mundo foi impactado, mas de lá para cá a gente já está vendo um outro movimento ascendente. A rentabilidade ao longo desse período oscilou de 20% a 14%, 14%, 15%. Eu fico assim um pouco menos exigente, porque são anos muito complicados e atípicos na nossa história. Então, de 24 a 18, 19, né, acho que a gente pode ser mais sensato em considerar esses valores. Então, uma boa rentabilidade, bons ciclos de crescimento. E aí, o que eu fiz? Peguei esses valores aqui, por exemplo, de 2022, 6 bilhões aproximadamente,
e dividir pelo lucro da empresa toda, que foi ali de 20. Quanto que representa, proporcionalmente, o lucro gerado pela parte de seguros? 32%. É muita coisa. Né? Se a gente for olhar ali, por exemplo, para a Itaú, que tem uma participação muito menor na parte de seguros e tudo mais, enfim. Depois eu fui olhando dos outros anos, 29%, 26%, 20% e tudo mais. Então, no frigir dos ovos, qual que é a conclusão desse estudo? Quando você investe em Bradesco, você está se expondo ali, no seu resultado total, aproximadamente de 1/5 até 1/3, ou seja, de 20% até uns 33% em uma grande seguradora, que é uma das maiores que nós temos em vários segmentos aqui no nosso país. Então isso é muito bom. Traz para a gente uma segurança. Já imaginou o resultado de Bradesco sem as seguradoras? Ia ser bem mais caótico, né? E, inclusive, se você quiser que a gente faça esse estudo, né, tirar todos esses cálculos, é claro que vai ser basicamente uma manipulação de dados, não reflete a realidade, mas só para a gente ver como é que seria o banco ao longo dos últimos 5 anos, talvez, é bacana para a gente aprender, tirar algumas conclusões. Mas deixa o comentário aqui embaixo, combinado? Feito todo esse histórico aqui, toda essa nossa conversa em relação ao Bradesco, eu vou trazer só alguns pontos específicos para você que ficou até aqui, até agora acompanhando a gente, alguns pontos que parecem estar soltos, mas no final vai ter uma grande mensagem importante para você que quer investir ou que investe em Bradesco. Vamos lá? Capital e liquidez. De novo, falando sobre Basileia. É um indicador de saúde financeira, não me preocupa, tá? De verdade, ainda está num valor bem saudável, ali girando em torno de 14,8%, se você for olhar a questão global, ou 12,4% a nível 1. É um assunto mais técnico, mais chatinho, mas o importante é isso. Você não vê ao longo desses trimestres uma grande oscilação em relação ao índice de Basileia. Lembrando que pelas regras do nosso país, o mínimo estabelecido é 11%. Então, está controlado, está tudo certinho. Outro ponto legal aqui que eles estão fazendo é que eles estão reduzindo a quantidade de pontos físicos, de atendimentos, agências, aqueles pronto atendimentos e tudo mais, porque não há necessidade, o mundo está mudando, o perfil de cliente está mudando. Geralmente é gente mais idosa que gosta de ir na agência. Jovens hoje ficam com o celular na mão e tá tudo certo. Crédito sendo liberado pelo cartão, emissão de cartão de crédito, financiamentos para alguns assuntos específicos, enfim, até alguns aplicativos com algumas lojas, né, desses próprios bancos. O Banco Inter, se não me engano, tem o Intershop, o Itaú também acho que tem, né? Enfim, você tem ali várias maneiras de você prender cada vez mais o cliente virtualmente, por um acesso remoto. E aí não há tanta necessidade de você ter esse passivo, né, esse imóvel, pensando ali de 2018, mais de 9 mil unidades, hoje na casa ali de 7.900. Então está caindo gradativamente, é um processo lento, gradual, vai ter um mínimo que precisa ter, sem dúvida, acho que a gente está longe disso ainda, mas estão se modernizando sim. Correntistas estão aumentando, correntistas digitais também. Aqui eu gostaria de ficar muito atento, porque uma coisa é aumentar o número de correntistas, a outra é o número de correntistas ativos, e a outra o número de correntistas extremamente ativos e vinculados, que são aqueles fidelizados. O Santander apresenta esse gráfico diferenciando os 3 tipos de clientes. Eu acho isso importante. No Bradesco, infelizmente, eu não achei, então a gente fica com essa informação aqui, mas lembre-se também, a quantidade de pessoas que têm conta num banco grande não necessariamente reflete a quantidade de pessoas que usufruem dos benefícios desse serviço prestado. Então, se não vai usufruir do serviço, possivelmente essa base que não interage, ela também não dá tanto resultado para a empresa. Como vocês sabem, eu trabalho com telemedicina e NPS é algo para a gente fundamental, porque a gente está lidando com pessoas. É claro que eu estou falando de um serviço médico, né, um outro contexto, mas banco também vai lidar aí com a parte de serviços. NPS é uma métrica, é um score que vai avaliar a qualidade do atendimento que o cliente teve em relação àquela demanda que ele apresentou. Se for um NPS muito baixo, ele acaba falando mal, mesmo que o problema seja resolvido. Se for um NPS médio, ele tanto faz, tanto fez, né? Fez mais do que deveria, né? Ele pensa assim. E se porventura for um NPS elevado, o cliente acaba falando bem
dessa empresa para outras pessoas, ou seja, se torna um marketing ativo, né? Porque muitos dos nossos comportamentos são ditados pelas indicações ou pelas orientações de pessoas que nós confiamos. Então o NPS sim pode ser utilizado como algo muito bom para a empresa. Mas aqui fica uma crítica para o Bradesco. Cacei e não achei nenhum valor nominal do NPS. Estou pensando em mandar uma mensagem para eles, acredito que eles não vão divulgar, mas o que eles malandramente, quando eu falo malandramente é com todo respeito, tá gente? Mas enquanto investidor a gente tem que ficar atento. Eles trabalharam aqui com uma base 100, ou seja, considere, né, o nosso NPS um valor tal ali, X. Não sei quanto é que é, não é 100, não é, mas é um valor X. Do quarto TRI de 20 para o quarto TRI de 22, também colocaram 2 anos, por que não colocou só um ano, né? Enfim, subiu 21%. Ah, então maravilha, melhorou. Mas melhorou de algo que era muito ruim para algo pouco ruim, ou melhorou de algo mais ou menos para algo bom? Não sei, né? Eu não sei qual que é o valor base lá de 2020. Conta corrente subiu, cartões também subiu e investimentos também acabou subindo o NPS. Mas esse dado aqui, para mim, ficou tão ruim, tão mal esclarecido, que me passou insegurança, ao invés de segurança. Para mim foi um excesso de maquiagem. Então, não sei não, mas vamos olhar o meio copo cheio das coisas, né? Tá subindo, então tá bom. E aqui, já acabando, daqui a pouco a gente vai falar sobre preço de ação, se vale a pena ou não comprar, o ROI e a evolução do lucro líquido recorrente. O ROI, gente, desse trimestre foi de 3,9. Aí não dá. Aí você machuca o acionista, aí você fica assim, cara, que pancada violenta. E se o mercado realmente bater com mais do que deveria, né? E você perceber que foi algo bem pontual, talvez isso seja uma excelente oportunidade para aumentar a sua posição. É um raciocínio válido. Eu não estou fazendo indicação aqui não. Porque, historicamente, eles têm ali um valor acima de 18%. O que tá bom, né? Acima de 20, 21 a gente fica mais feliz. Mas destoou completamente nesse mês. Destoou completamente nesse trimestre. Só que, se você ainda der aquela colher de chá e desconsiderar Americanas, deu 10,3, que ainda é muito ruim. Tá muito baixo. Então, qual que é o resumo desse vídeo aqui, já antecipando? Americanas machucou sim, mas não foi o único causador. A inadimplência está subindo, temos que ficar de olho. A margem com o mercado está batendo com força ainda e, pelo visto, vai continuar mais alguns trimestres. Ficaremos atentos a isso. E, como conclusão de tudo isso, a rentabilidade do negócio foi para a vala, literalmente. Então, é um momento muito frágil. A gente tem que ter o pé no chão enquanto investidor e parar de ser muito inocente, né? Você nunca, mas isso aí eu te garanto, você nunca vai encontrar uma excelente empresa com excelentes resultados num preço muito barato. Isso é completamente irracional, é contraproducente você imaginar que isso aí vai acontecer. Então, momentos de entrada se apresentam nessas horas. Quando você tem um pequeno escorregão, o mercado bate com força, se eu não me engano, ali a cotação estava na casa dos R$11. Vamos falar sobre isso mais para frente, mas pelo amor de Deus, né? Machucou. Esse mix de produto aqui é só para trazer para vocês como eles estão bem diversificados e equilibrados em relação aos tipos de produtos para pessoas físicas. Boa parte aí para crédito consignado, dá um pouquinho de segurança para a gente. E aqui o mix da carteira total, lembrando que eles têm uma maior exposição ali, mais de 50% da carteira, ela está exposta a micro e pequenas empresas. E aqui, para falar um pouquinho do mix de carteira total, nós temos mais de 50% relacionados aí a empresas, tá? Tem uma exposição para as pessoas físicas, sim, tem crescido, percebam, 36% em 2018 e 40% em 2022. Mas ainda assim mais da metade está em empresa. Eu fico um pouquinho mais tranquilo quando eu vejo isso. E o guidance? Antes da gente fechar e começar a comentar sobre os preços, que já te adianto um pouquinho, tá interessante, mas vamos argumentar melhor daqui a pouco. O guidance realizado de 2022, ele foi muito próximo daquilo que eles estavam esperando, tá? Vamos ser bem sinceros aqui. A carteira de crédito expandiu a 9,8, eles queriam no mínimo 10. Tá mais ou menos. Não tivemos guidance de carteira de margem financeira total. Margem com o cliente ficou no topo, ou seja, excelente.
Prestação de serviço está dentro do intervalo, 4 a 8. Despesas operacionais também bem controlado. A parte de resultados de seguros, como eu já fiz para vocês e mostrei aquele estudo separado, teve um desempenho excelente. E a PDD, infelizmente, aí foi para a vala também. Um valor muito mais alto, mas começaremos 2023, entre aspas, limpo, né, sem essas grandes distorções, pelo menos por conta de Americanas. Agora, para 23, olha só a diferença do guidance que eles divulgaram para 2022 e para 2023. Estavam pensando 10 a 14% na carteira de crédito. Agora, o valor mínimo de 2022 é maior do que o valor máximo de 2023. Loucura, né? É muito diferente. Não falaram nada aqui sobre margem com o cliente, mas querem fechar a margem financeira total entre 7% e 11%. Então, eles estão dizendo para você de uma maneira não muito clara, tá? Vamos apanhar. A gente não sabe o quanto, mas a gente vai apanhar. Então, já estão com o pé no chão, pelo menos isso. Receita de prestação de serviço tende a ficar mais ou menos no que já foi do último ano. Aqui a despesa operacional está subindo mais do que deveria. Eu não consigo entender muito bem, porque considerando que essa taxa de juros no nosso país vai continuar elevada, a gente espera sim um movimento de arrefecimento dos indicadores inflacionários. Mas vamos entender, bem ruim, né? Eles estavam fazendo ali em 2022 de 1 a 5, e agora eles estão propondo de 9 a 13? Ruim, né? Mas tá bom. E questão de seguros, eles estão esperando um resultado bem mais aquém, né? Chegando ali a menos da metade do que eles conseguiram em 2022. Vamos ficar de olho nisso também. E aqui, para gerar mais desconforto para o acionista, o PDD vai chegar ali a quase 40 bilhões de reais, pelo menos a expectativa deles. Não acho que vai ser um ano muito bom, tá? É um ano de, na minha visão, de conserto, de arrumar a casa e se proteger mais. O Bradesco tem muita história, não tenho dúvida que ele é um banco resiliente, passou por contextos bem piores. Mas aqui, claramente, na minha míope visão, você pode concordar ou não tem problema nenhum, mas eu acho que eles assumiram que realmente o ano de 2022 não foi aquilo que eles gostariam que fosse. E por conta disso, o preço que se paga, né, por esse pequeno deslize é um ano de 2023 bem ruim. Vamos olhar aqui então em relação ao Bradesco, na plataforma do AGF. Todas essas informações você consegue utilizar de maneira de graça durante 30 dias. Clica lá no link que eu vou deixar aqui na descrição. Aí você vai ter acesso ali preço médio, preço teto, ali você vai ter acesso ali a preço teto médio, preço teto projetivo, rentabilidades associadas, margem de segurança, quando que eles geralmente anunciam dividendos, enfim, um rol enorme de informações. E eu fiz um vídeo mostrando uma pequena parte muito importante do AGF+, e eu vou deixar o link aqui para vocês também. Acho bem bacana, vale a pena testar. Se você não gostar, passa 30 dias, vida que segue, você não vai pagar nada, tá? Então olha só, fechamos aqui a cotação no dia 10 em 11,59, e por que esses dois cards de BBDC3, tá? Com dividend yields diferentes? Porque essa é uma das vantagens da plataforma. Ele te mostra uma visão mais conservadora, então pensando no histórico, pelo preço atual, a gente espera um yield, um dividend yield, um retorno esse ano de 6,34%. Está dentro do nosso mínimo de 6%, então ótimo. Quem é mais conservador, estaria interessante para comprar. E agora, para quem tem uma visão um pouquinho mais agressiva, mais arrojada, a perspectiva para esse ano é que pague 95 centavos. Então, colocando 95 centavos, dividido pela cotação atual, e colocando em porcentagem, você chega num retorno de 8%, que é bem mais interessante, né? Agora, vai acontecer ou não? Não sabemos, é uma perspectiva. Então, a ideia é essa. Quem gosta de Bradesco, abriu-se aí uma oportunidade. Eu não sei se vai ser a melhor oportunidade diante desse ano desafiador, mas provavelmente, para quem gosta de bancos, aí vai ter uma exposição maior, ou pelo menos o interesse em estudar, né, sobre o Bradesco. Eu gosto do banco, tá? Eu gosto mesmo. Gostei de fazer o estudo em relação à parte de seguros, mas eu estou ansioso para ver o resultado do Banco do Brasil. Eu não estou muito satisfeito com o Bradesco na minha carteira, e o motivo principal, eu até fiz um vídeo falando sobre isso, mas eu já adianto para vocês um pouco, é porque ele paga muito do seu retorno em função das bonificações, que são praticamente anuais, algo em torno de 10%, e já teve ano até que teve 20%. Então eu tenho 1.000 ações, eu ganharia 100.
é um baita volume aí, né, de patrimônio que eu posso converter em dinheiro para poder comprar outras ações. Mas perceba que eu tenho que ficar pegando a minha bonificação, vender, esperar uma cotação boa para eu conseguir converter em dinheiro para depois comprar uma outra. Não, que rolo, que bagunça, né? Então, receber o dividendo mesmo ali em dinheiro bonitinho é mais confortável, mais tranquilo. E eu gostaria que tivesse uma maior frequência. Banco do Brasil, se eu não me engano, são 8 vezes, né? 7 ou 8 vezes para 2023. Enfim, vamos fechar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o comentário e compartilhar com seus amigos. E se você tiver alguma sugestão de algum tema, fique à vontade. Temos inclusive um grupo do WhatsApp e eu vou deixar também um link aqui caso você queira participar. Atualmente somos mais de 100 membros lá. Boa parte conversa com a gente, tira dúvida, a gente manda áudio, coloca posicionamento, tem alguns botzinhos lá dentro para que você consiga ter as cotações do mercado. É bem bacana lá a interação, você está muito convidado, tá bom? Por hoje é só e até mais.